Fala pessoal, então hoje a gente começa aí a resolver algumas questões do vestibular da UEM, tá? E a gente vai começar com a questão 28 do vestibular de verão 2019, conhecimentos gerais, beleza? Então a questãozinha aqui trata de forças, de período, tá? Uma questão bem genérica e bem interessante também, tá? Então vamos lá, assinale que for correto, um enunciado bem típico da UEM, né? 01. A soma de quaisquer duas forças de 7 e 9 newtons em módulo, as quais possuem a mesma direção em sentidos opostos, resulta em uma força de 16 newtons em módulo, né? Olha só, ó, a gente está somando, então aqui é 01. A gente está somando duas forças, só que olha só o que ele falou, ó, que elas têm a mesma direção, a mesma linha, só que elas têm sentidos opostos, correto? Então você vai ter do tipo assim, um vetor, vou chutar uma direção e um sentido aqui, tá? Então eu vou colocar um vetor que seja para a direita, com tamanho de 7, somado 7 newtons, né? Somados, né, com 9. Só que daí para ter a mesma direção é horizontal também, só que daí para ser sentido oposto tem que ser o quê? Para a esquerda, né? Aí esse vetorzinho aqui é de 9 newtons. Agora você pensa, né? Como a gente tem, ó, um vetor, nesse caso escolhi um para a direita e um para a esquerda, o para a esquerda vai ganhar, entre aspas, né? Então vai sobrar um vetorzinho de quanto? De 2, nesse caso, para a esquerda. Você soma os módulos dos vetores se os dois tivessem a mesma direção e o mesmo sentido. Aí faz sentido, né? Daria 16. Só como tem sentido oposto, a gente faz o maior menos o menor. Beleza? Então, a 01 tá falsa, não tem módulo 16, tem módulo 2. Ó. Então, aqui tá errado, o módulo é 2. Próxima, 02. Se sobre uma partícula atuam duas forças perpendiculares, ser perpendicular resulta em um ângulo de 90 graus, né? Uma de 5 e uma de 12. Aí ele quer saber a resultante, falou que vale 13. Vou escolher de novo, ó. Vou colocar aqui para cima, tem uma força de 5. E eu vou colocar aqui, ó, que para a direita, para daí fazer um ângulo de 90, tem uma força que vale 12. Aí, ó, para ser perpendicular, o ângulo é 90 graus. Aí por isso que eu escolhi, então um para cima e um para a direita. Feito isso, olha só, você tá vendo que eu desenho os dois na mesma origem? Lembrando que são duas possíveis regras, né, para você desenhar o vetor resultante. Você tem a regra do paralelograma, e você tem a regra da poligonal. Essa é para desenhar, tá? Aqui você não está calculando nada. A paralelograma é quando elas têm a mesma origem, igual tá nesse desenho aqui. Se for a poligonal, é aquela que você usa, né, o começo de um vetor no final do outro. Aí você une o começo de um no final do último, né? No caso aqui vai dar a mesma coisa, né? Só que eu desenhei os dois na mesma origem, então a gente vai usar a regra do paralelograma. Muito bem, aí a gente vai fazer então, ó, reta paralela ao 12 no final do 5 e reta paralela ao 5, só que no final do 12. Aí a gente vai desenhar o nosso vetor resultante, ó. Esse daqui é o vetor resultante. Vou chamar ele de R, tá? R de resultante. Beleza, para a gente calcular agora o módulo dele, ver se você concorda comigo. Ó, eu vou pintar um triângulozinho aqui. Você está vendo um triângulo do tipo retângulo sendo formado? Sendo que você tem um cateto 12, outro cateto 5 e o R é uma hipotenusa? Sim, né? Então, para a gente determinar aí o tamanho do R, é calcular o tamanho da hipotenusa. Então, é R elevado ao quadrado, é 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ficamos com, ó, continha 25 mais 144, isso aqui dá 169, né? Se R ao quadrado é 169, é porque o R vai ser raiz de 169, consequentemente o módulo do R, né, o tamanho dele, vale 13 newtons, né? Como está tudo em newtons, aqui sai em newtons também. Beleza? Então a 02 fica correta, né? Então tem módulo 13 sim, essa daqui você pode marcar. 04. Desconsiderando a resistência do ar e obstáculos em geral, se uma partícula lançada segundo o ângulo de 30 graus com a linha vertical, isso é importante, ó, com a linha vertical, e a velocidade inicial dela era vale 3. Então, ele quer saber a velocidade horizontal. Beleza, 04, ó.
Só a primeira informação. Quando a gente está fazendo um lançamento, né, a partir de um certo ângulo, o que a gente costuma fazer? A gente separa em uma componente do eixo X, chamada Vx, e uma componente do eixo Y, chamada V0Y. Aí você já pergunta, por que tem 0 em uma e não tem 0 na outra? É exatamente por conta de, como não tem resistência do ar, não tem nenhuma força atrapalhando no eixo X, só tem uma força que gera uma aceleração, né? Que é o peso que daí gera a gravidade para baixo. Então assim, ó, no eixo Y faz uma MUV, então tem ali uma aceleração constante, que é a gravidade, né? Vou fazer em azul só porque eu fiz ali em azul também. Já no eixo X não tem, então de fato, ó, o Vx, ele é o quê? Ele é constante, porque não tem nenhuma aceleração atuando sobre ele. Como a gente colocou o ângulo aqui, ó, em relação à vertical, é aqui que é o 30 graus, ó. Aí ele falou que o nosso V0 é de 3, né? 3 metros por segundo. Beleza, a gente vai ter que calcular então quanto vale esse Vx que está aí. Então, beleza, vamos lá, vamos fazer continha, olha só, ó. Nesse triângulo que está formado, você concorda que o V0y, ó, ele está junto com o ângulo de 30 graus? Quem está junto está colado. Quem está colado é o cateto adjacente, então seria o cosseno. Já o Vx, ó, está separado, porque ele seria lá em cima. Se está separado é porque está sem o ângulo, então é seno do ângulo. Então, para a gente calcular a componente horizontal, que é a Vx, você vai fazer a seguinte conta. Ó, eu vou ter que tirar minha cabeça da frente, né? E manter a cabeça grande. Então, o Vx é o quê? É o V0 vezes o cosseno, né? Aí, cosseno de 30... Cosseno não, perdão. Seno de 30. O Vx é seno de 30, porque o seno é o cateto oposto, né? O V0 é 3, aí o seno de 30 é da tabelinha, né? E você sabe que vale meio. Aí 3 vezes 1 dá 3, sobre 2 dá 1,5 metros por segundo. Ele falou que é isso, ele falou que é isso. Então essa daqui está correta. Então a 0,4 também é verdade. 0,8. Se duas forças opostas, então que nem a 0,1 lá, né? Se duas forças opostas passam a atuar sobre um corpo em repouso, então ele permanecerá necessariamente em repouso. Não, né? Esse aqui deixou ele errado, porque assim, ó, que nem lá na 0,1, tá vendo? Não tem duas forças em sentidos opostos? Sobrou uma força, né? Como sobrou uma força, então gera uma aceleração que vai fazer ele sair do repouso. Então, na 0,8, ó, seria somente se o F1 fosse igual a F2, em módulo, né? Aí um para a direita e um para a esquerda. Aí, então, a resultante daria 0, aí, então, ele continuaria em repouso. Só que não necessariamente, né? Então, essa palavrinha aqui deixa errada, beleza? Pode sobrar força, então pode ter aceleração. E a 16, o período de uma roda. Ele mudou totalmente o exercício, né? Era de vetor e ele foi para a rotação. Realizando 12 rotações por minuto é de 5 segundos. Então, ó, eu tô fazendo, eu vou abaixar aqui um pouquinho, tá? Então, aqui a gente está fazendo, ó, fazer por regra de 3 para ficar bem fácil daí para todo mundo, tá? São 12 rotações em quanto tempo? Em 1 minuto, né? Como a gente vai calcular o período, ele está pedindo em segundos, eu vou colocar então em 60 segundos, pode ser? Então, consequentemente, uma rotação só. Por que eu estou colocando para uma rotação? Porque a definição de período é exatamente essa, né? Então, o intervalo de tempo é uma rotação. É o T maiúsculo. Aí em segundos também, né? Fechou. Aí, ó, multiplica cruzado. Ficamos com 12 vezes T igual a 60 vezes 1, que dá 60. Portanto, T é 60 sobre 12. Aí, 60 por 12 dá 5 segundos. Beleza? Então, período 5 segundos. Essa daqui também fica correta, né? Aí, ficando correta, a gente tem 22 como sendo a soma dessa questão. Beleza? Essa aí foi a primeira questão. Aí, ó, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Vou começar a postar questões aí basicamente diariamente. E também vou começar alguns projetinhos novos, tá? Eu vou começar um projeto de deduções da física do ensino médio. Aí, se você tiver alguma questão específica da UEM ou até mesmo de outro vestibular, manda para mim lá no Instagram ou até mesmo no grupo que eu tenho no Telegram, que daí eu faço em vídeo e posto aqui, tá? E até mesmo alguma dedução. Se você quiser ali a parte de ótica, a parte cinemática, se você quer ver uma dedução diferente no ensino médio, coloca aí pra mim, pra eu colocar no canal pra vocês. Beleza? Eu fico por aqui, muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.